Nosso irmão Evanildo, presbítero, ele é presbítero, né? Presbítero. Já muito conhecido nosso aqui. Irmão, setou uma bênção, satisfação mais uma vez de revê-lo. Deus abençoe. A paz do Senhor para a igreja. Vou ser bem breve, tá? Bem breve. Não quero vos cansar. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, isso eu vou falar. Amém? Isso aí eu falo. Estamos alegres por estar aqui. O pastor David é muito meu amigo. Somos amigos, vizinhos. Diz a Bíblia que é amigo mais chegado que irmãos. E eu posso dizer que ele é meu irmão em Cristo, amigo. Temos uma afinidade muito grande. A sua esposa também. Está comigo também aqui. A minha esposa está ali. A minha esposa está ali. Entendeu? Eu também veio aqui para adorar o Senhor. Algumas faces nós já conhecemos, não é isso? Outras não conhecemos, mas sabemos que Jesus está aqui na casa. Eu quero ler só um versículo da Bíblia Sagrada e me sujeitar ao tema desse versículo, que está em Jó 19, versículo de número 25, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Pode sentar. Pois bem, eu sou o presbítero Ivanildo, alguns me conhecem, ou quase todos me conhecem. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, ali principal, frente à padaria Vermelho. Meu pastor é pastor Levi Valdevino, alguns devem conhecê-lo. Estamos aqui, irmão, para pregar a palavra, né, falar sobre doutrina, falar uso e costume, pregar a palavra do Senhor, para o conforto, para confortar os nossos corações, daquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus. Quando nós vamos ministrar a palavra do Senhor, primeiramente Deus fala conosco, para depois falar com vocês. A espada corta primeiro para nós, para depois cortar para vocês. Mas a palavra que Deus me deu é uma palavra de conforto, de ânimo, de fortaleza, de capacitação, para que você venha permanecer, você venha dar crédito, você venha acreditar naquele que é fiel, aquele que cumpre com as suas promessas. Ele não falha, ele é um Deus fiel. É esse Deus que nós vamos ministrar hoje, que é fiel com as suas palavras. Pois bem, antes de nós adentrarmos nesse versículo qual foi lido da parte de Jó, no livro de Jó, deixa eu vos falar alguma coisa, antes de nós entrarmos. Sabemos que os dias são maus sobre a face da terra. Sabemos que a cada dia que se passa as coisas estão piorando, estão indo de mal a pior. Não pense que vai melhorar. As pessoas estão profetizando, dizendo que vai melhorar. Não é uma palavra de desânimo para você, é uma palavra que é verdadeira. Vai de mal a pior. Ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Rumores de guerras, né? Isso, tempestade, né? Isso, chuvas e etc. É Bíblia se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo. Ela não tem como voltar atrás. Ela vai para frente, ela vai se cumprindo aquilo que Deus falou através do seu Filho Jesus quando esteve aqui na terra. E nós temos que atentarmos para isso, que os dias são maus. Mas nós temos uma convicção, a certeza que há um Deus no céu que enviou o seu Espírito Santo para nos confortar, nos fortalecer, nos dar graça, alegria, para suportarmos os dias maus sobre a face da terra. Porque a promessa dele é o quê? De um dia vir buscar a sua igreja, a igreja que ele separou, a igreja que ele lavou e remiu, a igreja que ele chamou lá das trevas para a sua gloriosa luz. A igreja é essa que está aqui. Tomara a Deus que viesse hoje buscar a sua igreja para nós subirmos com ele, para morar com ele na eternidade. Mas ainda não é tempo. Há muita coisa para se fazer. Pregar o evangelho das boas novas de salvação. Aleluia. Então, com isso, Paulo nos escreve, primeiramente, antes de nós entrarmos aqui, Paulo nos escreve alguns
dizeres na Bíblia, que é muito verdade e é para o nosso conforto. Em Filipenses 6, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: tenham por certo mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, com certeza ele vai finalizar, ele vai aperfeiçoar em nós. Se ele começou a boa obra em você, ele vai até o fim, ele não te perde, ele não perde você, ele vai aperfeiçoar na sua vida a boa obra que ele começou em você. Mas irmão Ivanildo, como assim a boa obra? Eu tenho meus defeitos, mas ele conserta o teu defeito. Mas irmão, eu tenho certas coisas que não agradam. Deus conserta o que não agrada, porque Deus é eficiente para consertar o desconcertado, aleluia. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio o quê? Para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então ele é poderoso para te colocar no prumo de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Então esses dias são maus, mas ele continua dizendo, Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, dizendo 8:18, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente é hoje, agora, não são de se comparar com a glória em que há de nos ser revelado. Qual é a glória? Nós morarmos com ele na eternidade. Eu creio nisso, que nós vamos morar com ele na eternidade. Ele vai vir buscar a sua igreja para nós louvarmos com ele na eternidade. Tem que crer que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja, aleluia. E ele continua dizendo mais, Filipenses 4:12, sei estar abatido e sei ter abundância. Em todas as coisas estou instruído tanto a fartura como a ter fome. E ele vai dizer mais, ter abundância e a padecer. Mas no versículo 13 de Filipenses 4:13 vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ô glória! Jesus está na casa dizer para você que você pode no nome dele, não no nome do pastor Davis, no nome do presbítero Ivanildo da igreja, mas no nome de Jesus, que é poderoso para erguer o homem, para dar vitória, cortar laço e abrir porta para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Podemos todas as coisas naquele lá de cima que nos fortalece nessa noite, para nós estarmos aqui anunciando, louvando e agradecendo o nome do Senhor para a glória do seu nome. Pois bem, feito essa introdução, vamos falar acerca de um homem. Hoje na Assembleia de Deus, ali onde eu congrego, é culto da família. Aqui hoje também é culto da família? Não, mas outras igrejas são culto da família. E quero falar de um homem, de uma família que era bem estruturada e viu algumas dificuldades na sua vida. Se chama Jó. Jó era um pai, tinha sua esposa e tinha 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos. Mas chegou o momento de vir a adversidade da sua vida. O problema todo é quando vem a adversidade. Quando está tudo muito bem, nós estamos de boa. Mas quando vem a adversidade, nós queremos correr para tudo quanto é lado, procurando algum socorro, uma pessoa para nos ajudar, mas esquecemos que só tem um que pode nos ajudar. É o Criador dos céus e da terra, aleluia. Pois bem, lá no princípio de Jó, capítulo 1, vai dizer que há uma reunião. Aqui tem uma reunião dos crentes nessa noite, para exaltar a Deus, não é isso? No relato bíblico vai dizer que tinha uma reunião no céu e na terra também. Estava Jó com a sua família, com os seus servos, com os seus gados, porque era um homem muito rico. E teve um intruso, se chama o adversário da nossa alma, que não concorda, não aceita de pessoas serem abençoadas, de famílias abençoadas. Ele não aceita porque ele quer ver destruição na família. E vamos falar sobre família, sobre isso. Ele esteve no céu, na reunião de Deus com seus filhos. Ele vai chegar perto da reunião e Deus vai perguntar, viste meu servo Jó? Olha só que Deus vai dar testemunho de Jó. Homem temente, reto, sincero e se desvia do mal. Olha só, Deus dá o testemunho de um homem aqui na terra. Deus no céu dá o testemunho para Satanás que tem um homem na terra, que ele é reto, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Só que o adversário é sagaz. Ele procura de todas as maneiras tentar uma brecha na vida do ser humano, na vida do homem, na vida do casal, na vida da mulher, do homem, dos filhos. O que ele vai dizer? Encontra a resposta, ele vai dizer o adversário para Deus. É claro, o cercaste de bem, tem de tudo, tem filho, tem filha,
tem gado, tem riqueza, tem família. Quem não te glorifica? Quem não te exalta? Eu quero ver se ele perder, se ele não te na frente da tua cara. Deus fala para Satanás: desce e toque tudo que ele tem. Desce, pode descer. Eu te autorizo a tocar em todos os bens que ele tem. Ele vai continuar sendo fiel, sincero, temente a Deus e se desviando do mal. O adversário desce na terra, irmão, com grande fúria. E a pior coisa, irmão, quando nós estamos de uma boa posição e quando vem os mensageiros trazer as notícias ruins, que nos abate muito, as notícias ruins da vida. Jó, na sua postura, na sua posição de um bom profissional, de um bom patrão, veio o primeiro mensagem diz assim: Jó, estávamos no campo e veio alguns homens saquear as ovelhas, os bois, só eu fiquei para vir te dar as boas novas. Que coisa, trazer as piores coisas, não é isso? Boas novas não é, mas é uma coisa triste. Jó, por enquanto, fica na dele. Veio o segundo mensageiro e diz: Jó, estava no campo e veio fogo do céu e queimou o resto dos gados teu que tu tinha. Meu Deus, é a segundo mensageiro. Mas Jó, tudo bem, ainda continua na sua. Aí veio o terceiro mensageiro dizendo: Jó, estavam os teus filhos reunidos numa casa, fazendo um banquete, e veio um vento do sul, do oriente, e derrubou a casa, e todos morreram, Jó. Só eu fiquei para te dar a pior notícia. Aleluia. Então o que acontece, meus amados? Jó está ali, 3 notícias ruins. O camarada perde seus filhos, perde seus servos, perde seus gados, mas ele permanece ali. A Bíblia vai dizer que ele vai se levantar e dizer: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É o que falta no crente, das pessoas agradecer a Deus na abundância e também na dificuldade. Só queremos glorificar a Deus quando estamos bem. Opa, que glória, estou cheio de dinheiro, minha família está bem, não tem enfermidade, não está caótico, estou bem. Mas quando vem a dificuldade, começa a murmurar, começa a blasfemar, não aceito que eu sou de Deus. Não pode ser que está acontecendo comigo. Pode sim, que aconteceu com o homem de Deus, pode acontecer contigo, pode ser comigo e qualquer uma pessoa, pode acontecer, mas fiel é Deus, que não nos deixa perecer. Aleluia. Fiel é Deus, que não nos deixa perecer. Quando ele recebe essa notícia, ele vai rasgar seu manto, ele vai para o pó, agradecer a Deus. Só que o adversário, não satisfeito com isso, vai ter a segunda reunião no céu, meus amados. O adversário vai de novo, é um intruso. Ele é intruso, ele quer se meter na vida de todo mundo. E aquele que der brecha, ele derruba, ele faz miséria. E aqui nós queremos culpar a Deus, que na verdade o adversário está dando brecha para ele. A segunda reunião, Deus vai dar o mesmo testemunho para ele. Fala assim: viste meu servo Jó lá na terra, sincero, reto, desvia-se do mal. Viste meu servo Jó? É claro, Deus. Pele por pele, quem não te glorifica? Então quer dizer o quê? Que está na carne, está ali, ó, ainda com a virtude, com vigor físico. Deus fala assim: tudo bem, já que você quer me insultar, me provocar, desce de novo, eu te ordeno, eu te libero você tocar nele, mas só não toque na sua alma, que a sua alma me pertence, mas toca no corpo dele. Diz a Bíblia que o adversário desce e toca em Jó com uma chaga maligna. Aleluia. Uma chaga maligna. O homem de uma hora para outra recebe uma chaga maligna no corpo. Não entende, perdeu o filho, perdeu a fazenda, perdeu o criado, perdeu tudo. E agora a enfermidade no seu corpo físico, uma chaga maligna. Diz a Bíblia que Jó, ele vai para o pó, para a cinza, se coçar. Diz o texto que a sua mulher, que era para ser a sua adjutora, a sua companheira, a sua amiga, a que ia ajudar ele, e até o final com ele, como nós falamos, quando nós fizemos um voto, não é isso? Diante do pastor da igreja, não, até a morte nos separa, aleluia. A mulher vai falar para Jó:
tu ainda persevera ou preserva a tua honestidade com esse Deus. Olha o teu estado de miséria, perdeu tudo, está enfermo, ainda preserva isso ainda. Ele vai dizer assim: mulher, como loucas tu fala, eu vou continuar adorando aquele que me deu e me tomou, aleluia. Vou continuar sendo temente a Ele, fiel a Ele, na abundância e também na dificuldade, aleluia. Pois bem, só que se fosse só isso, seria bom demais. Mas eu tenho certeza, nós temos certeza que Jó, ele acreditava em Deus, confiava em Deus, tinha convicção que tinha um Deus no céu que podia restituir sua família, a sua vida. Só quando ele está no pó e a sua esposa o abandona, sabe o que vai acontecer, irmão? Vai aparecer três amigos que vieram para consolá-lo, para consolar ele, para ajudar ele e para ver como estava o estado dele, porque ouviu falar que Jó estava numa grande miséria, estava lá no pó, na cinza. E os três amigos chegaram perto de Jó, se assentaram perto de Jó e ficou simplesmente 7 dias, 7 noites, não falou um ai com Jó, e nem fez uma oração quando chegou, e nem nesses 7 dias, 7 noites não orou nenhuma vez por Jó, aleluia. Ficaram quietos. Podia pelo menos orar: Senhor, abençoa o teu filho, da dificuldade, está enfermo, podia tu curar ele, Deus poderoso para fazer uma grande obra. Não, ficaram quietos, esperaram a reação de Jó. Diz a Bíblia, depois de 7 dias, 7 noites, quando Jó vai amaldiçoar o dia que nasceu, ele não amaldiçoou a Deus, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele murmurou contra si mesmo, não contra Deus. Aí os amigos, diziam ser amigo, disse: Jó, espera aí, tu fizeste alguma coisa. Chaga, lepra, significa pecado. Quem sabe tu não pecou diante de Deus? Quem sabe tu não blasfemou? Quem sabe tu não fez alguma coisa que atingiu a honestidade, a santidade de Deus, e Deus te puniu com isso? Só que Jó, Deus dá o testemunho que é dele, íntegro, sincero, reto e desvia-se do mal. Quem é aquela pessoa, meus amados e amados, meus pastores? Quem é aquela pessoa que ele não fez nada, ele vai aceitar uma acusação? Ninguém aceita, nenhum acusado. Ou se ele cometeu alguma coisa, fala assim: você veio, fala assim: não fiz, meu advogado, não fiz, não aceito. Não tem esse, meus amados, que vai aceitar uma acusação de uma pessoa que não fez nada. E os três começaram a acusar: Jó, tu pecou contra Deus. Jó, tu fizesse alguma besteira, confessa o pecado, Deus é santo. Tu não é santo não, tu é homem igual a eu, tu peca igual a mim. E foi uma perseguição de apontamento e julgamento. Mas Jó continuou firme ali, retendo a sua sinceridade diante do Altíssimo. Se Deus deu testemunho, tem que continuar o quê? Sincero diante de Deus. Olha só, irmão, na aprovação, quem é aquele? Então, a aprovação, aí as pessoas dizem: eu sou amigo ou sua amiga, já pede você. Aí te pergunta: o que você está passando? Estou passando uma aprovação. Tem que procurar te ajudar, ele vai procurar o teu pecado errado. Eu tenho que perguntar a Deus: o que está vendo, Deus? O que está vendo para ajudar meu filho? O que tu pode fazer por ele, Deus? Não, ele quer procurar pecado de Jó. Aonde tu pecou, Jó? O que tu fez diante de Deus? Não acontece hoje, o irmão caiu, o irmão está meio fraco na fé. Caiu não, o irmão está meio fraco na fé, ó. Fez alguma coisa, alguma besteira. Se a irmã não para de louvar, fez alguma besteira. Se o irmão para de cantar, fez alguma besteira. Se o irmão para de pregar, fez alguma besteira. Mas não procura ver o que está acontecendo com o irmão, com a irmã, para ser solidário com ele, ter compaixão. Não, o negócio é massacrar, o negócio é apontar, o negócio é acusar. Mas tem um advogado no céu, se chama Jesus Cristo, o justo. Esse é o nosso advogado. Ele pode até apontar o diabo, o homem pode até apontar, mas que na nossa frente é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Pois bem, Jó está na sua situação de miséria. Os seus amigos não param por aí, meus amados. Eles continuam instigando a Jó. Jó continua defendendo sua integridade diante de Deus. Jó tentando se justificar, os camaradas largando o ar acima dele. O que Jó vai fazer?
ele vai se humilhar e pedir misericórdia ao Senhor para que o ajude. Porque a pressão demais, irmão, nos abate espiritualmente. Quantas lutas, quantas dificuldades nós passamos, e às vezes chegamos ao ponto de até tentar parar. Desanimamos porque a situação é tão difícil, e é isso, as coisas são tão difíceis da vida hoje, está tão difícil, que dá vontade de parar. Dá vontade realmente de parar. Não tem esse crente que diga que não dá vontade de parar, chutar o balde. Não tem esse crente dizer para mim que nunca pensei nisso. Mentira! Teve uma vez na sua vida um momento na mente falou assim: Deus, dá vontade de parar. Eu sinto de parar porque eu não aguento mais, é muita perseguição, é muita afronta. Não tem papo, a porta se fechou, a dificuldade da minha família, me perseguem. Dá vontade sim. Mas tem um Espírito Santo que nos ajuda na nossa fraqueza. Paulo, quando estava orando a Deus, diz a Bíblia que um mensageiro ia hoje profetizar 3 vezes ao dia. Paulo vai orar a Deus: Senhor, eu não aguento isso. Eu sou homem de Deus, estou orando a Ti 3 vezes ao dia, e vem um Satanás para me profetizar, para me afrontar. Aí Deus vai falar assim: Paulo, só vou dizer uma coisa para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eis que tenho prazer em te provar nas tuas fraquezas, eu te fazer um cara forte. Porque quando tu pensar que está fraco, Paulo, aí tu está forte. Quando tu pensar que está forte, Paulo, tu está fraco. Porque quem sou eu? É eu, Senhor, que dou força, que ajudo, que capacito, que renovo e coloco de pé. Esse é o Deus que nós servimos nessa noite. Aleluia! Pois bem, Jó está ali, na sua dificuldade, sofrendo, para quando ele chegar nesse capítulo 19 de Jó, e o versículo de número 25, olha a dificuldade que está vindo passando desde lá do princípio do capítulo 1. Você pega de lá para cá, o que ele está sofrendo? Perdas, a vida na carne sendo triturada com a enfermidade maligna, acusações dos seus amigos, olha o processo que ele está passando. Eu não sei como você entrou por essas portas, eu não sei qual o processo que você está passando dentro do seu lar, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, não sei o processo, mas eu tenho a certeza que Deus é poderoso para reverter o quadro e te abençoar grandemente nessa noite. Ele é poderoso para abrir as portas e dizer: eu sou contigo para te abençoar nesta noite. Eu tenho convicção disso. Então, quando chega nesse capítulo, versículo 25, ele vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque ele está vindo lá de trás, numa trajetória só de conturbação na vida, só de prejuízo na vida. Aí quando chega aqui, antes de chegar aqui no capítulo 14, ele vai dizer que há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Tentaram cortar Jó, tentaram dizimar Jó, tentaram cortar suas raízes, mas disse: há esperança ainda para a árvore cortada. Aleluia. Tentaram te cortar, tentaram te parar, tentaram degrinir sua imagem, tentaram te frear, mas quem está aqui é aquele que vai na frente da sua igreja para abrir porta e te dar vitória em nome de Jesus. Aleluia. Quem está aqui é Jesus Nazaré, aquele que chamou das trevas para a sua gloriosa luz. É aquele que disse que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. Pode até tentar, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Pois bem, já vou para o fim. Agora chega aqui no versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim vai se levantar. Toda ação gera uma reação, e toda reação gera uma ação de Deus lá em cima. Quando eu continuo na minha posição de orar, de permanecer na tribulação, nos pés do Senhor, analisei uma coisa aqui muito linda, pastor Davis, todo respeito, 40 minutos de oração.
mais 30 minutos de louvor. É isso que tem que ter. Oração, louvor e palavra. Oração, louvor e palavra. Sabe o que fortalece o crente? Oração, louvor e palavra. Oração, pedindo a Deus. Louvor, abre o coração de Deus. E a palavra para falar para você e para mim. Isso é lindo demais. O que nós vemos por aí é o quê? Mais louvor e a palavra, pouquinho para nós. Tem que ter a palavra para edificar nossa fé, nos dar força e capacitar a nossa vida. Aleluia. Pois bem, está aqui Jó dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele tem a convicção que Deus está vivo. Ele tem a convicção que Jesus está vivo. Tem a convicção que o Espírito Santo está ajudando ele. Ele tem a convicção que lá do alto tem um ser espiritual todo-poderoso que está observando, contemplando a sua vida, como está contemplando a sua. Aleluia. Ele tem a certeza que lá do alto existe um todo-poderoso que está olhando para a sua vida. Aleluia. Te contemplando. Não é contemplando o teu estereótipo, a sua vida estereótica. Contemplando o seu interior, o seu coração. Contemplando a sua alma, o seu pensamento nesta noite. Aleluia. Então, ele tem a convicção disso, que o Senhor está vivo e por certo vai se levantar na terra para o exaltar. Então, já seguindo já para o término da mensagem, em Jó 42, muitas vezes, meu irmão, nós vimos para lá, Pastor Davis, meus irmãos, alguns sabem, no ano de 2015 eu caí da laje da igreja, alguns já sabem, não é isso? Eu quase morri, não morri porque Deus não permitiu, não era tempo ainda. Eu caí descosto em cima da telha e caí de cabeça no chão. Quando me levaram para o hospital, no UPA lá de Irajá, o rapaz, quando foi bater a radiografia do meu coquinho, né, que é pequeno, não é isso? E das minhas costas, que estava sentindo muitas dores, ele perguntou assim: o diabo tentou te matar? Corrigindo, o diabo queria te matar? Eu falei: queria, mas quem está na frente é o leão da tribo de Judá. O diabo tentou, mas quem estava comigo é aquele grandão de Nazaré, todo poderoso para te livrar da morte. Aí fiquei de 9 da manhã até 6 da noite. Falei com a minha esposa: não aguento ficar nesse hospital, nesse UPA aqui. Temos que sair para o hospital do plano, que eu tenho um plano de saúde. Aí conseguimos sair de lá com muito custo. Fomos lá para o professor, lá, o hospital lá em cima em Caxias. Esqueci o nome. Aí bateram a radiografia no meu crânio, para ver se deu alguma coisa, tinha fratura alguma coisa. Não deu nada, irmão, olha só. Eu caí de cabeça de uma altura maior do que isso aqui. Caí de cabeça no chão. Não deu nada. No resultado, no laudo médico. Aí na segunda-feira eu fui no médico, porque eu estava sentindo muita dor na perna. Quando eu cheguei lá, o outro médico, o ortopedista, falou assim: ué, você não tem nada. A tua tomografia está ótima, você não tem nada na cabeça. Eu falei: mas eu estou sentindo dores assim. Ele falou: bate uma radiografia do pé, do joelho, tudo. Aí aconteceu, irmão, o que tinha acontecido com o irmão Ivanildo. Tinha quebrado só o dedão do pé. Que coisa linda. Olha o que Deus faz, meus amados. É isso que é a convicção, a confiança que há um Deus no céu, te olhando, te contemplando, te guardando e te livrando da morte para a glória e honra do seu nome. Aleluia. Eu glorifico a Deus que eu quebrei só o dedão no pé, a cabecinha continua impune para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos para o final. Então Jó, quando ele fala assim, porque eu sei, ele está acreditando que é um Deus no céu, que contempla ele, que vai ajudar ele. No capítulo 42 de Jó, já partindo para o final para nós encerrarmos, Jó 42, versículo 2 diz assim: bem eu sei que tudo e no teu pensamento pode ser impedido. Quer dizer o quê? O que está acontecendo comigo? Perdi meus filhos,
perdi fazenda, perdi servos, a minha mulher me abandonou, deixou de lado. Eu sei que isso vem da tua parte e não pode ser impedido. Eu sei que é da tua parte, tu está fazendo isso. E ele continua dizendo mais: pensei que tudo podes, já falei, com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos veem a tua grandeza. Eu sei que está no negócio, eu sei que tu vai descer na terra, vai se levantar, vai me ajudar, porque eu sei que tu está vivo, eu creio que está vivo, eu sei que tu é o Senhor que socorre o pobre necessitado, eu sei que tu vai descer na terra para me ajudar, eu sei, aleluia. E ele continua dizendo: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor restituiu dobradamente o que ele tinha. Quando Jó orava pelos seus amigos, ele não amaldiçoou o seu inimigo ou seu amigo. Ele não amaldiçoou o seu inimigo ou aquele que o perseguia. Ele não amaldiçoou aquele que falava mal dele, que apontava ele. Ele orou pelos seus amigos. Ele orou pelos seus amigos. E quando nós oramos pelo nosso inimigo e com os nossos amigos, Deus lá do céu se lembra e fala assim: já que ele ora para abençoar o que persegue, eu vou ajudar ele, vou abençoar também. Já que ele ora para os seus amigos, vou também abençoar ele, vou engrandecer ele. Então quando você ora, Deus abre a janela dos céus, derrama as ricas bênçãos sobre a tua vida e sobre a minha vida. Nesta noite, não seja o Jó, que ia complicar a vida dele, mas seja um homem temente, reto, fiel e que se desvia do mal para exaltar o nome daquele que é poderoso nessa noite, que diz que é soberano sobre a nossa vida. Então o que acontece? Jó acredita, Jó espera, e o texto diz que Deus restitui a sua vida. Nesta noite não pode ser diferente. Deus tem poder para restituir a sua e a minha vida. Eu não sei como você está, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus assim abençoe a igreja em Cristo Jesus. Receba essa palavra, que o nosso Deus está vivo, que Jesus está vivo, que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar, nos capacitar, nos renovar, nos alegrar e nos preparar para se encontrar com Jesus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia!